Olá, esta noite eu recebo o Marcos Quintela, CEO do Grupo Newcom, um dos players mais importantes do mercado publicitário. Show Business está começando agora, direto dos estúdios na Band, em São Paulo. Depois de uma trajetória bem-sucedida desde a infância, em comerciais, novelas e também como cantor do Grupo Dominó, ele iniciou sua carreira no mercado publicitário em uma empresa de marketing promocional em 2004. Hoje, ele está à frente do maior conglomerado de agências de publicidade do Brasil. Vamos começar agora com o presidente do Grupo Newcom, Marcos Quintela. Boa noite, Marcos. Boa noite, que prazer, Sônia, estar com você pela primeira vez. Exatamente. Mas tinha muita curiosidade de conhecer você. A curiosidade também era minha. Porque eu gostava muito do Grupo Dominó. Opa, e você imagine eu então, né? Que eu não só gostava, como cantava lá. Conta um pouquinho essa história. Eu desde os meus 8 anos de idade, eu trabalhava como ator mirim. Então, propaganda Nestlé, propaganda da Mesbla, propaganda da Westop, da Leves. A minha mãe sempre me levou para fazer desfiles de moda e propaganda. Entre essas propagandas, também fiz novela. Aqui na Band, fiz 2 novelas. Eu fiz Braço de Ferro. Com quantos anos? Eu tinha 12 anos aqui na Band. Nossa! E era nesse mesmo local, aqui nesses mesmos estúdios e tal. E aí eu fiz uma novela chamada Braço de Ferro, que era uma novela infantil, dirigida pelo Roberto Talma. E depois eu fiz A Casa de Irene. Saudoso Roberto Talma, Saudoso né? Talma. E A Casa de Irene, a protagonista era Nair Belo, né? Que era uma novela bem para o lado da comédia. E aí eu continuei fazendo propaganda, desfile, fazendo conteúdo de propaganda mesmo, né? Na minha época de jovem. E aos 13 anos de idade eu fui convidado para fazer um teste para um projeto, para um grupo musical liderado pelo Augusto Liberato, pelo Gugu Liberato, que era então o Dominó. E aí o Dominó, eu participei, era para fazer um contrato só de 1 ano, e eu acabei ficando 10 anos Dominó. E nesses 10 anos foi uma história linda. Imagino que você teve a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro. Eu conheci o Brasil, alguns lugares também fora do Brasil, Dominó, aí foi para o Festival de Yacht na Espanha, a gente foi para Mar del Plata, a gente foi levar fãs para viajar com o Dominó para Nova York, Miami e Orlando, na época que tinha Tia Augusta, aqueles pacotes com o Dominó e tal, a gente foi. Foi muito divertido, foi espetacular. Mas com todo esse sucesso, por que você mudou de área? Então, na verdade, eu não sou um nativo músico, né? Eu me tornei músico, eu estudei música, estudei canto para participar de um grupo como o Dominó. E aí, o que eu estava dizendo para você, assim, o Dominó era um projeto, né? Não é o Roupa Nova que está aí há 40 anos e eles se encontraram numa garagem, começaram a tocar e tal. Era um projeto, esse projeto tinha um prazo de validade, que era no máximo 2 anos e acabou durando 10. No meu último ano, no Grupo Dominó, o Rodrigo Faro, que é apresentador de televisão, ele participou no último ano, na última formação do Grupo Dominó. Aí ele também foi seguir o caminho dele e eu, que sou um cara mais pro lado do empresário, de trás das câmeras, que eu gosto de números, esse tipo de coisa, eu acabei seguindo a carreira de empresário. Eu comecei a atuar como empresário e sócio da apresentadora de televisão Eliana. E junto com a Eliana, nós ficamos 9 anos trabalhando juntos como sócios. Então, toda a parte de licenciamento, estrutura de carreira, televisão, essa parte de PR, tudo que envolveu a Eliana nos seus primeiros, hoje ela deve estar mais de 20 anos de carreira, nos seus primeiros 10 anos ela teve um grande parceiro, que fui eu, que daí eu saí do escritório da Eliana, do nosso escritório, e fui trabalhar com a publicidade, com o Roberto Justus. Não, com o Roberto Justus você ficou quantos anos? O Roberto Justus, gente, foi quem criou a Newcom, tá? Exatamente, em 98. Vou explicar aqui para o telespectador. O Roberto Justus, ele acabou saindo do grupo agora no ano passado, em 2017, e nós ficamos 13 anos juntos, eu e o Roberto. E você assumiu o lugar? Aí eu assumi, eu me tornei sócio das 6 agências de propaganda que compõem o Grupo Newcom em 2009. E aí, em 2009, eu também me tornei presidente da principal agência, que é a Young Rubicam. E aí eu fiquei de 2009 até 2015,
quando o Roberto virou chairman, foi para ser chairman do Grupo Nilcon, eu me tornei presidente, e aí o Roberto teve a sua saída agora em 2017, e eu continuo por uns mais longos anos aí pela frente, cumprindo o contrato e vários desafios. Vai ver que o Roberto agora vai começar a cantar, você vai ver. Ele já canta sim, ele canta. Me diz uma coisa, a área de publicidade, hoje em dia, ela está passando por uma crise muito grande, não exatamente financeira, mas de caminhos a serem tomados, né? Com as novas mídias, internet, WhatsApp, enfim, tudo que envolve e poderia envolver qualquer ação de publicidade, está muito diferente do que era, sei lá, 5, 6, 10 anos atrás. Como é que você vê essa guinada? O que você vê de diferente? E como é que as novas mídias podem ser exploradas pelas agências de publicidade? Na verdade, Sônia, a gente tem que só combinar aí, porque é o seguinte, isso não é uma evolução da propaganda, isso é uma revolução. O que está acontecendo na propaganda, e não é só no Brasil, é no mundo, é uma revolução. Então, assim, não é que a gente saiu de um modelo análogo e nós estamos hoje num digital, com as mídias digitais, com redes sociais, com a mídia programática, com o pessoal que agora já não é muito mais profissional de mídia, de BI, que é Business Intelligence, que tem que ter todo um aperfeiçoamento nas questões de dados, né? A data, o dado na propaganda hoje é muito importante, mais do que nunca, né? Então, assim, a gente tem que entender que tem uma revolução no mundo da propaganda. E o final dessa linha, independente do canal ou da plataforma que você use, é vender o produto ou o serviço do seu cliente. Essa que é a grande verdade. Porque há um tempo atrás, estamos falando de 10 anos atrás, quem saiu primeiro nessa coisa do digital tinha até uma certa vantagem. Hoje não. Hoje o digital, como todas as novidades, não só na comunicação, mas na indústria do agro, na indústria do aço, seja onde for, ela vira, no final das contas, um pouco de commodity. E o que não é commodity na propaganda e nunca será? É a parte criativa da propaganda. Não é o canal que você vai usar, como você vai falar. Como é que você vai usar o seu Instagram, a sua rede social, o seu Facebook, o seu WhatsApp? Aí entra a agência de propaganda. Porque todo mundo usa as redes sociais. Todo mundo... Isso é uma mudança muito profunda de linguagem, Muito. Né? A linguagem, e aí eu volto a insistir, é a criatividade. A criatividade da propaganda, essa é a essência da propaganda mundial, não só brasileira. É como ser criativo nessas multiplataformas. Como é que é ser criativo nesses grandes canais. E essa criatividade é o diferencial para você vender mais ou menos ou performar da maneira que o teu cliente lhe contrata para isso. Marcos, eu entendo tudo isso. Isso tem uma similaridade com um processo que está vivendo, por exemplo, a imprensa impressa, né? A mídia impressa. Existe, o conteúdo continua necessário e a forma vai ter que ser diferente e está sendo, então, se virando. O grande desafio é como ser remunerado nisso. Sim. Na internet, as pessoas ainda não conseguem ser remuneradas devidamente como deveriam. Uhum. Como você vê isso? Então, eu acho que isso aí vai ser sempre um mix, Sônia, né? Quer dizer, você tem uma propaganda, você tem o jornalismo dentro do meio impresso, ou do meio eletrônico ou digital, e isso é uma questão não só de legislação, nós estamos passando no Brasil um momento que é muito complexo em termos de legislações, né? Em relação à propaganda. Então, tem, assim, vários veículos que se dizem que não são veículos, são geradores de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, vendem propaganda, e tem uma série de entidades e policies que tem que ter para que essa remuneração que você está dizendo, ela possa também ter uma forma e ser sólida na maneira de remunerar os seus profissionais. Então, assim, é um outro jogo que a gente fala, né? É um outro número, é um número diferente, mas a gente tem muitas agências. No próprio Grupo Nilcon, nós temos duas grandes empresas, que é o Anderman e a VML. A Anderman é uma das maiores empresas digitais do Brasil, de propaganda, e elas são muito respeitadas e têm uma receita, um faturamento muito significativo e remunera muito bem os seus profissionais. Tá. E essa receita, ela é proveniente, ela é oriunda só do mercado digital. Então, assim, o custo é outro, o processo de trabalhar é outro, então é sempre se reinventando. E uma coisa muito importante é que eu acho que isso não para, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu acho que não é um processo que você sai de um modelo e entra no outro e acabou. Eu acho que o processo de modelos agora não para nunca mais, muda toda semana. Então, assim,
mais rápido esse processo de mudança. Eu estou falando de jornal, de jornalista, eu estou falando de sites, eu estou falando de TV aberta, eu estou falando de TV fechada, eu estou falando de streaming, eu estou falando de tudo. Quer dizer, é se reinventando o tempo todo, e quem parar de se reinventar vai ter muita dificuldade para sobreviver no mercado e remunerar, né, os seus colaboradores. Teve uma pessoa, o Jeff Bezos, que é da Amazon, que acabou comprando o Washington Post e ficou o mundo inteiro sabendo qual vai ser a mágica que ele vai inventar para conseguir colocar o jornal de pé na mídia impressa, na mídia digital, enfim, todos os meios e redes sociais possíveis. Estamos esperando isso há alguns anos e nada ainda foi revelado. O timing nesse processo não é muito importante, porque enquanto alguns setores estão sendo menos utilizados, têm menos acessos, outros estão sendo mais violentamente valorizados, e essa migração ainda não está completa, muita gente vai ficar pelo caminho, né? Vai ficar. Em relação ao Washington Post, assim, a minha opinião é que, com certeza, de novo, a propaganda fazendo a diferença, né? Então, assim, o Washington Post, ele comprou muito a marca Washington Post, né? Então, assim, se ele comprou a Washington Post e ele pensa, na minha opinião, de revitalizar o processo que já existia, acabou a empresa. Não existe mais, né? Aquela quantidade de profissionais, as redações lotadas, os impressos. Então, ele, com certeza, comprou uma marca que foi feita durante muito tempo, com credibilidade e muita propaganda, principalmente a institucional, que enaltece a marca da empresa, e ele vai reinventar, ou está tentando, não está fácil, reinventar esse modelo de uma maneira moderna e atual. Óbvio que vai passar pelo digital e, na minha opinião, continua também no impresso, mas de um outro tamanho, de uma outra forma e com uma expectativa bem menor do que os volumes que eram tirados na época auge do... O conteúdo vai ser basicamente em uma mídia mais tradicional e talvez o fast food fique para... A gente fez uma vez, a Yang teve a conta do Estado de São Paulo durante uma época, e a Yang fez uma campanha assim, qual é o valor do conhecimento? Né? Então, assim, daquela época para cá, a gente ainda acredita que a notícia, fulano morreu, fulano deixou a presidência. Então, quando você tem acesso às notícias, especialmente falando em notícias, pela internet ou pelo meio digitais, você não é muito profundo. Mas, assim, eu queria saber o que aconteceu depois que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi preso em Curitiba. Eu queria saber a opinião da Sônia Rassi. E assim, geralmente a internet tem, mas não é hábito eu ler isso na internet. Eu quero ler o que vocês... Qual é o seu pensamento? Qual é o seu conhecimento? É o conteúdo, qualidade, é a tua profundidade, é o seu mergulho, a sua imersão naquilo. Mas eu quero saber sobre a sua ótica. Você como jornalista. Então, eu acho que a velocidade da notícia, ela é muito mais impactante no digital, porque ela é muito rápida. Então, você fala, nossa, o cara foi preso, olha, o cara foi solto, olha, o cara morreu, olha, o acordo foi assinado. Mas na hora de você parar e ler, pode ser até por um meio digital, não tem problema nenhum. Mas o valor da pessoa, do jornalista, do cérebro, da visão, isso conta muito. Vou te fazer um outro desafio aqui, que é misturar essa credibilidade com a fake news. Um segundo. Espetacular. No próximo bloco, voltamos com a entrevista de Marcos Quintela. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista do presidente do Grupo Newcom. Marcos, me diz uma coisa. A gente estava conversando sobre a necessidade ainda e a importância do conteúdo para as pessoas, da credibilidade. Mas como é que você vê isso versus fake news? Como é que a pessoa menos informada consegue saber o que é uma coisa e o que é outra? O discernimento, né? Eu acho que isso também passa pela questão da legislação, né? Porque, assim, ainda o mundo digital, o mundo da fake news, a fake news sempre existiu em todos os momentos da comunicação brasileira e mundial. O ponto é que quando a pessoa fala uma coisa que não é verdade, essa pessoa tem que ser punida. Essa pessoa tem que ser processada, essa pessoa tem que ser responsabilizada pelos danos que aquela notícia falsa causou. E o que acontece ainda no mundo digital é que não tem uma legislação para isso. E não tem rapidez. E não tem rapidez. Então, assim, quando o jornal, por exemplo, de uma emissora que tem tanta credibilidade como a Bandeirantes, ou a TV Globo, ou a SBT, ou a Rede Record,
coloca uma notícia no seu jornal e essa notícia ela é falsa, não por uma intenção, uma pré-intenção ruim para ter algum tipo de benefício com isso, porque realmente o jornalista se enganou, o jornalista é punido, a emissora é punida, o anunciante não quer anunciar mais num lugar onde teve uma informação falsa, mas o que acontece no mundo digital, na web? Não acontece nada. Não acontece nada porque as pessoas não têm rosto na internet. Os tal dos haters, né? Os fakes e os haters, eles não têm rosto. Eles propagam uma notícia, embasamento em foto, algum tipo de intenção, e eles desaparecem. A gente não consegue responsabilizar eles e a gente ainda não consegue responsabilizar o veículo que publicou aquela fake news. Então tá, eu não consigo pegar o tal do internauta, mas é a empresa que publicou. Como é que funciona? E a responsabilidade daquele vídeo que foi gravado e foi veiculado por uma empresa que tem um CNPJ, que tem uma sede social no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, esse tipo de legislação é uma coisa que tem que ser urgentemente... Tem alguma coisa em curso em relação a isso? Tem a Associação IAB, que é a associação dessa galera do mundo digital. Eles estão trabalhando forte, tem pessoas trabalhando forte em Brasília para separar o que é conteúdo, o que é veículo, quem é conteúdo, quem é search só de busca, quem não é. Começar a separar o joio do trigo, principalmente para ter responsabilidade. Porque a fake news, ou qualquer coisa nesse sentido, ela tem que ter uma punição. E para ter uma punição, tem que saber a quem punir. E para saber a quem punir, você tem que comprovar aquela pessoa que teve essa má intenção e fez uma fake news. Agora, depois disso, o mal já está feito, né? Como na eleição agora do Trump, que tem toda essa controvérsia sobre a influência da Rússia nos meios digitais, enfim, é uma coisa bastante grave. O Trump já está eleito. Como você vê isso nessas eleições aqui? Eu acho que vai ser um samba do crioulo doido, né? Obviamente, eu tenho a visão sempre mais da propaganda. A gente tem um órgão na propaganda que é o CONAR. O CONAR funciona. Por que o CONAR funciona? E sempre funcionou, além de ser um órgão sério. Porque ele dá a punição, ele tira a propaganda do ar. Então, se entrar uma companhia de telefone móvel falando que o preço dela é um preço e de verdade não é, ou que ela tem uma cobertura Y e ela não é, a outra companhia que se sente ofendida aciona o CONAR verifica tecnicamente e tira a campanha do ar. Pergunta se o CONAR consegue fazer isso no digital. Não. Não consegue. Então, assim, precisa ter a intenção real de termos um CONAR, no caso da propaganda, no mundo digital. E a mesma coisa no mundo das notícias. Agora, o CONAR é um órgão privado, né? Ele é um órgão privado. Privado. Que é uma regulamentação criada pelas próprias agências de autocontrole, que é muito saudável. Agências, veículos, né? Agora, como é que vai fazer isso no digital? É complexo. De novo, estamos falando de uma revolução. Então, não é uma revolução. Não é uma revolução. Temos que revolucionar o sistema CONAR para que entre nesse mundo digital e que possa colocar algumas regras para não virar isso. Alguma coisa. Vamos aqui fazer um apanhado do grupo. Quantos profissionais você tem? Hoje nós temos 1.350 prestadores de serviços em 6 agências do Grupo Nilcon. Você pode revelar faturamento então, ou não na propaganda, como é que funciona? Na propaganda, as agências são medidas pelo volume de mídia que eles compram, né? Então, tem o Ibope consegue pegar a tabela comercial de todos os veículos e ele consegue fazer uma leitura de quanto cada agência compra de propaganda digital, seja ela impressa tal. E o grupo hoje, ele deve comprar, apesar de 2 anos terem sido mais difíceis para nós, em cima desses números, alguma coisa... Para vocês ou para todos? Para todo mundo, né? O mercado entrou em recessão, tinha alguns clientes que entendem que propaganda é despesa e não investimento, tiveram alguns clientes um pouco mais estratégicos que numa crise dessa eles aceleraram na propaganda para ganhar market share, para ganhar mais poder na marca, mas o grupo hoje deve comprar mais ou menos algo em torno de 5 bilhões de reais em mídia. De mídia, de né? mídia. Eu queria falar um pouquinho sobre esses clientes. Na hora que você explica para o cliente que publicidade é investimento e não custo, sim. O que leva um cliente a achar que publicidade é custo? Que é uma coisa tão já enraizada de que publicidade é investimento. Depende do momento financeiro que ele se encontra do setor dele, né? Então, muitos assim falam assim, não, eu entendo que é investimento, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu preciso salvar o meu estoque, porque o meu negócio é feito de estoque. Então, ele vai lá e tenta resolver.
Então, ele corta um pouco a propaganda para colocar o dinheiro mais em estoque. Aí o cara fala, olha, eu estou fazendo uma mudança de tecnologia na minha empresa que está custando X milhões de reais e eu vou tirar esse dinheiro da propaganda, eu vou tirar daqui e a propaganda acaba sofrendo um pouco. Então, assim, eu paro de fazer um pouco institucional e só quero fazer anúncio de varejo, porque a minha marca é uma marca boa, ela segura aí 1 ano, 2 anos sem ficar falando da marca, mas eu preciso vender, eu preciso falar de preço, preciso falar de produto, eu preciso vender. Então, é muito complexo esse pensamento porque não é generalizado, ele depende de cada setor e de cada empresa no momento que a empresa vive. Muito individualmente, É muito né? individual, absolutamente individual. O grupo tem, assim, vocês estão crescendo, vocês crescem organicamente, ou vocês têm intenção de comprar outras agências? Como é que está essa visão de mercado, compra e venda? O Grupo Nilcon no Brasil é uma sociedade minha, após a saída do Roberto da sociedade em 2015, né? E aí ele ficou mais 2 anos como executivo, como chairman. É uma sociedade minha com o Grupo WPP, que é um conglomerado inglês, que é o maior grupo de comunicação do mundo. Então, toda a parte de aquisição, por menor que seja, ele é feito pela WPP. Então, a WPP vem no Brasil, aliás, já está muito presente no Brasil, ela consegue ver as oportunidades que tem em termos de agência de propaganda, de PR digital, ciência digital, híbrida, seja o que for, de design, de marca, tudo, e eles começam a fazer esse tipo de busca e aquisição. Quando eles fazem essas aquisições, a WPP, ela consegue colocar embaixo do grupo que ela acha mais pertinente. Então, coloca embaixo do grupo Ogilvy, coloca embaixo do grupo J. Walter Thompson, embaixo do grupo Nilcon da Young. Então, assim, essas aquisições são feitas pela WPP e a gente tem só a incumbência de absorver isso, obviamente opinar, dizer como é que funciona a sinergia, mas organicamente fica mais na nossa mão do que na mão deles. Então, os nossos executivos, e eu estou entre eles, a gente tem um dever e uma obrigação de crescer mais organicamente sem ter que olhar muito para esse lado de aquisição. E nós estamos crescendo. Te interromper aqui um minutinho só, né? Porque chegou a hora do Momento Agro. Com quem? Com Roberto Rodrigues, um dos maiores especialistas do setor no Brasil. É com você, Roberto. Momento Agro. Oi, Sônia. Uma das coisas fantásticas do campo brasileiro é a evolução tecnológica. Vem vindo aí máquinas que conversam com máquinas, tratores e colhedeiras que são guiadas do escritório, sem operador, um universo gigantesco de modificações. Mas há uma coisa fantástica que é a nanotecnologia. Uma ciência que trabalha com nanopartículas, partículas muito pequenininhas que são esparramadas pelo campo e leem a temperatura do ar e do solo, a umidade do ar e do solo, a velocidade do vento, em que direção que está soprando. Isso permite ao produtor, no escritório, tomar decisão sobre qual é a melhor hora, qual é o melhor dia, qual é o melhor tempo de aplicar defensivos que combatem pragas e moléstias, melhorando a condição produtiva. Isso dará aos produtores, sem dúvida nenhuma, melhores chances de evoluir na renda. Obrigada, Roberto. Tem mais conversa com o Marcos Quintela daqui a pouquinho. Não desligue. Voltamos com o Marcos Quintela, que comanda o grupo Nilcon. Marcos, queria falar um pouquinho assim sobre outros concorrentes no mercado. Tem algum concorrente que você admira? Tem muitos concorrentes, né? Hoje a maioria dos meus concorrentes, né, em termos de agência ou de grupo, são todos multinacionais, né? E aí tem alguns que têm características diferentes das nossas características, né? Mas tem um que é um pouco mais criativo, um outro um pouco mais voltado para o digital, um outro mais inovador. O nosso grupo é um grupo de propaganda muito voltado para os resultados dos clientes, né? Então, teve agora uma concorrência muito grande no início de 2018, que a Young Rubicon, de uma maneira brilhante, levou dentro de 10 agências que estavam concorrendo e que nessa concorrência, era um banco, eles não pediram nenhum tipo de campanha, não pediram nenhum tipo de anúncio, eles queriam solução de negócio para resolver um ponto específico que eles tinham. E, em cima disso, você tem que fazer uma proposta
O que seria? Era um problema que eles tinham? Uma falha de comunicação? Não era comunicação, era uma preocupação num target específico de um público que eles queriam que estivesse mais próximo ao banco e eles não estavam, eles precisavam estar. E para isso, eles entenderam que chamando 8 grandes agências de propaganda, ou 10, eu não lembro ao certo, que a campanha não seria o problema. Que campanha, assim, você acerta uma campanha, você não acerta muito a outra, você acerta 3 anos a campanha, então campanha você vai se adequando, o conceito tal. Mas o que eles queriam, uma proposta de negócio, entenda o nosso negócio para gerar o resultado que a gente quer. Então, a agência de propaganda, e eu não estou falando só das nossas agências, mas mais das nossas, que é voltado para performance e resultado, ela entra no negócio do cliente, ela entra no preço do produto, ela entra no atendimento ao cliente, ela entra na logística, ela entra não só no posicionamento de marca, do branding, esse tipo de coisa. Então, a propaganda, ela é muito diversificada nas suas intenções. E a intenção do Grupo Nilcon, tanto das agências que são mais digitais ou um pouco menos digitais, é de performar e trazer resultado para o cliente no negócio do cliente, além da propaganda. Nós falamos um pouco da evolução das mídias digitais, etc. Tal. Hoje, na porcentagem, quanto vai para, sei lá, mídia impressa, quanto que vai para televisão, quanto que vai para redes sociais? Existem alguns números, Sônia, né? Tem os números que a gente acredita e tem os números que são divulgados. Os números que são divulgados, de novo, eles fazem base no que pode ser provado. E o que pode ser provado? Tem o Ibope Monitor, que ele consegue ver quanto cada agência compra e isso é destinado a quem e de que forma. Então, assim, os números hoje que passam, inclusive esse último ano de 2017, é que mais ou menos em grandes números, a televisão aberta ainda fica com mais de 50% dos investimentos da propaganda. Mas isso era quanto, vamos dizer, 5, 10 anos atrás? Era 80, né? Eu acho que 70%, 75%. Né? E aí você tem uma série de outros setores, canais de propaganda que ficam entre 10%, 12%, 13%. Por exemplo, nesse número de 17%, a internet ou o digital, ele não chega a 5%. E a gente entende que essa não é a realidade, pelo menos do Brasil. A gente acha que chega próximo a 15% ou próximo de 20%. Mas só que comprovadamente fica muito próximo, 4,2%, 4,3% em 2017. Por quê? Porque esse sistema ainda não consegue ler toda a propaganda digital. Então, se você recebe alguma coisa no seu mobile, que é o tal do mobile marketing no seu celular, ele não consegue chegar a saber quanto que o cliente pagou por aquele SMS de propaganda no seu celular. Ou as redes de WhatsApp, os grupos, ou tal. Então, assim, não consegue tangibilizar esse investimento como é fácil você tangibilizar ou na TV a cabo, ou no jornal, ou na revista, ou no rádio, ou no outdoor, né, o out of home. Então, ainda estão sendo aprimoradas essas métricas para você realmente entender. Mas eu acho que o número a televisão aberta, com certeza, acima de 50%, e a internet, na minha opinião, independente dos números apurados, deve chegar próximo a 20% hoje. E o consumidor, Marcos, como é que ele mudou com essas alterações? O consumidor hoje ele está na faixa de Gaza, né? Porque ele é bombardeado... Eu me sinto assim. Não, todos se sentem. Ele é bombardeado por anúncio e por propaganda durante todo o dia, né? Desde a hora que ele acorda e na hora que ele vai dormir. E aí alguns anúncios com mais eficiência, outros com menos eficiência. Então a gente, por exemplo, estuda a jornada do consumidor. A gente tem planilhas na agência, de acordo com cada cliente, que você fala, bom... Não perturbe o consumidor na hora de dormir, é isso mais ou menos? Mais ou menos. Ou ele acordou, faz o quê? Ele vai escovar o dente. A gente faz a jornada da rotina dele. Aonde está? Não tá. Mas, assim, o consumidor, na verdade, a gente fala uma coisa, que, assim, quando ele compra um produto, hoje em dia, quase sempre, ele não sabe por onde ele foi abordado para ter conhecimento daquele produto. Antigamente ele falou, eu vi no jornal das 8 na televisão que aquele carro é um carro muito bom porque ele tem... Agora ele não sabe mais, Ele não sabe, porque é tanta informação e é um bombardeio de impactos que a propaganda gera neles e que ele não só não se lembra, como também não importa. Isso é produtivo, Marcos? Enfim, um dia eu comprei algo pela internet... Achei ótimo, que bom.
estou sendo bombardeada há 6 meses com variações sobre o mesmo produto que eu já comprei. É complexo. Você começa a ficar um pouco irritada com essa insistência. Isso é bem negativo, né? Muito. Existe uma história que é espetacular, que é um amigo nosso, ele foi fazer um churrasco no sítio dele e ele... Postou fotos? Ele postou foto com os funcionários deles, colaboradores. Ei, o churrasco que eu adoro, porque essa carninha eu faço desde a época que eu sou de Caxias do Sul, tal. Ele ficou quase 1 ano e meio recebendo todos os anúncios que são pertinentes a churrasco, a cerveja, a refrigerante, a faca, a churrasqueira, a sal grosso, todo mundo do churrasco, que é a história tal que eles conseguem pegar, que eles falam assim, cucar, né? O cookie. Eles conseguem ver um cookie que você quer, é o seu instrumento de navegação, e eles começam a colocar. Então, como coibir esse exagero? O que eu sinto, teve uma época que as pessoas achavam o máximo, gente, isso aqui é maravilhoso. Como é que eles me conhecem tanto? Né? Agora eu estou sentindo um certo fartão, né? Como eu diria em outros, em Goiás. Vai ter um limite isso? Eu acho que esse limite ele é dado pelo cliente, pelos anunciantes, pela rejeição. Né? Mas como é que você rejeita aquilo que Não, você não rejeita, você para de comprar o produto ou você vai para o SAC, né, que é a Central de Atendimento ao Consumidor, que hoje o SAC virou a sua rede social, e você fala, escuta, eu estou recebendo 80 propagandas por dia dessa empresa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, isso aqui já virou spam para mim. Então, assim, a gente monitora também para os nossos clientes o nível de rejeição e o nível de comentários nas redes sociais negativos ao insistente oferecimento de propaganda em horários e momentos inadequados para aquela pessoa. Tem jeito de monitorar isso? Assim, absolutamente, perfeito e cirurgicamente. Qualquer cliente hoje em boa agência de propaganda tem 100% disso. Então, não esse é um serviço novo, né? Esse é o serviço atual, né? Atual. E você consegue monitorar, você consegue o buzz, né, que a gente chama o buzz marketing, que tanto pode ser positivo como negativo, se aquela propaganda ou aquele flight digital, tem o flight da televisão, o flight digital, está sendo positivo ou não. Às vezes você fala, olha, eu vendi o que eu queria, mas eu fui muito mal falado. As pessoas estão engajando na minha marca de uma maneira absolutamente negativa. E o cliente inteligente, o diretor de marketing, ele sabe que ele tem um preço a pagar depois disso. Então, ele vende porque ele baixou o preço, fez o número dele, cumpriu o budget, mas é o seguinte, e o que ficou? Aí ele muda de nome. E o que ficou? Ou muda de empresa. Não. E aí vai fazer isso em outra empresa. Você tem... Você alguma vez trabalhou em promoção de imagem do Brasil no exterior, por exemplo? Esse tipo de serviço vocês já fizeram ou não? Não, a gente nunca teve uma conta de governo. De governo, também, digo, né? Para divulgar. Como você promoveria hoje a imagem do Brasil, com tudo que está acontecendo aqui, com essa repercussão toda... Lava Jato, Lava Lerdo, eleições, confusão, todo dia tem ou alguém preso... ou alguma fraude denunciada, enfim, virou até uma coisa quase banal, né? Eu acho que a saída para as agências de propaganda, para divulgar o país lá fora, é sempre divulgar em cima das coisas que ainda não conseguiram destruir. Então, nós estamos falando do Cristo Redentor, mas não do Rio de Janeiro. Nós estamos falando das cataratas de Foz do Iguaçu, mas não de Curitiba, no Paraná, onde tem a Operação Lava Jato. Então, a gente teve contas de companhia aérea, a TAM, que é maravilhosa, a Azul também. Então, a gente sempre vende os destinos de um lado turístico do Brasil. Porque se você for tentar vender o Brasil em termos de credibilidade, em termos de política, econômica ou estabilidade, você tem muita dificuldade, né? Então, fica sempre aquela história do Brasil, o país do futuro. E a gente fala isso há 50 anos. E esse futuro não chega. Mas vai chegar. Vai chegar, eu acredito. Vai chegar, Marcos. Eu acredito. Olha, estão me avisando aí que o tempo acabou. Eita, mas já? Estão diminuindo o tempo a cada vez que eu venho aqui, pelo amor de Deus. Não. Me promete que volta uma Como é um prazer, como é um prazer. E vamos ter uma outra conversa. Vai ser um prazer. Já numa outra ótica, num Brasil já definido politicamente. O Brasil do presente e não do futuro. Brasil do presente. Muito obrigada, Obrigado, Marcos. Sônia, é um grande prazer. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. O Show Business termina hoje por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!